Bom, nós vamos falar agora então das técnicas interlaminar e translaminar, as indicações, vantagens e desvantagens. Meu nome é Marcelo Amato e junto com o Bruno Aprile, nós fazemos parte do grupo de inovação endoscópica da coluna. Bom, vamos começar então com as indicações, né? Para o interlaminar, né, L5S1 e L4L5 quando a janela interlaminar favorece esse acesso. E para translaminar, qualquer outro segmento, né? Então, quando a janela interlaminar é menor, mais fechada, não comporta, né, a cano de trabalho, não permite um acesso adequado para a remoção ou para tratamento da doença, a gente sempre pode fazer a drilagem, geralmente parcial, da lâmina, das facetas articulares, para ampliar a janela interlaminar e conseguir tratar a doença do paciente. E então é exatamente isso. Qualquer outro segmento é passível de tratamento translaminar, assim como seria qualquer indicação para tratamento com microcirurgia, com microscópio ou cirurgias abertas. Por exemplo, esse caso, né, de uma hernia de disco torácica, né, com uma migração caudal, né, vocês podem ver que a hérnia está mais centrolateral, né, o acesso aqui para um acesso transforaminal seria mais difícil, aqui é mais lógico fazer um acesso posterior, translaminar, e é isso que foi feito nesse paciente. Vocês podem ver aqui a resolução da hérnia e os sinais do acesso aqui na tomografia, né, com acesso translaminar ou transfacetário para o tratamento de hernia de disco na coluna torácica. E aqui essas imagens já para vocês irem se habituando com os termos que a gente utiliza na cirurgia endoscópica, né? IAP, que é o processo articular inferior, e a SAP, que é o processo articular superior. Então a gente tem aqui para cranial do lado esquerdo, caudal do lado direito. E aqui no asterisco o ligamento amarelo. Então, nesse caso, foi ampliado a janela interlaminar, né, com a drilagem inicialmente da IAP, né, depois a drilagem da SAP, e aí a gente remove o ligamento amarelo e tem acesso aqui ao canal. Aqui a gente consegue ver a fragmento de disco, né, e após a ressecção da hérnia discal, a gente vê o canal vertebral livre, aqui a medula, o saco dural, né, com a medula torácica. Então, as indicações, hérnia de disco central ou centro-lateral, hérnia de disco migrada, né, então isso, as hérnias de disco migradas, que eram uma contraindicação, e ainda são para o acesso para transforaminal em alguns casos, né, para o acesso interlaminar, em que a gente tem mais mobilidade da cânula dentro do canal, acaba não sendo um desafio tão grande, né? Então, a hernia de disco migrada, a gente geralmente tem uma preferência por acesso interlaminar do que por acesso transforaminal. É, estenose de canal central ou de recesso lateral, né, por cistos facetários ou hipertrofia de ligamento amarelo, enfim, qualquer estágio aí da degeneração, da estenose que causa estenose da coluna lombar, pode ser tratada na maioria das vezes por um acesso inter ou translaminar, né? Bom, e a estenose ou a hernia de disco foraminal? Bom, para esses casos, né, é mais lógico a gente pensar no tratamento pelo acesso extraforaminal lateral ou, eventualmente, uma hérnia extraforaminal apenas, né, por um acesso póstero-lateral. Mas e o acesso interlaminar? Ele cabe nesses casos? Sim, é possível ser feito, mas como vocês podem ver aqui, na maioria das vezes a gente vai ter uma dificuldade desse acesso por conta do processo espinhoso e da articulação facetária. Então a gente precisa muitas vezes remover uma grande parte de articulação, né, para chegar no ponto de estenose, ao ponto que o acesso transforaminal ele é mais vai direto ao ponto sem
necessidade de tanta ressecção óssea. E a gente tem também a possibilidade de um acesso interlaminar contralateral, né, que também é uma possibilidade para tratamento de estenoses foraminais, né, com uma boa visão, um bom campo de trabalho, e aqui depende um pouco de como é que é a anatomia do processo espinhoso, da lâmina contralateral, né, para saber se comporta o instrumento, se não vai danificar aqui as estruturas neurais durante o trabalho, né, então, logicamente, depende de cada paciente. Então, esse caso aqui, vejam que interessante. O paciente tinha uma fusão de L4, L5, né, e uma estenose de L5S1, né, um nível adjacente. Veja a estenose de recesso lateral e também de foramen, né, bastante hipertrofia de ligamento amarelo. E a gente optou por uma descompressão, né, ipsilateral e a gente consegue ver o saco dural, a raiz descendente de S1 aqui e a raiz de L5 aqui, tudo no mesmo acesso. Então, uma descompressão, né, de recesso lateral e de foramen, né, através de um acesso translaminar. Como vocês podem ver, essa foi a janela, né, realizada, e aqui com preservação da pars, né, e da faceta articular, ou seja, e aqui vocês veem a ponta da SAP removida, né, o que amplia o forame intervertebral, né, então a gente consegue tanto a liberação do recesso quanto a liberação do foramen, em alguns casos, né, com o acesso translaminar ipsilateral, sem necessidade, muitas vezes, do contralateral. Bom, então, dá para fazer tudo com interlaminar? É, nem tudo, né? Então, por exemplo, esse aqui é uma hérnia de disco foraminal e essa foraminal é um caso típico aqui para tratamento por via transforaminal. Não tem dúvida aqui que a melhor indicação para esse caso, é o acesso transforaminal, ou seja, é importante que todos se familiarizem com as duas técnicas. Tá? Dito isso, as indicações para a técnica interlaminar são as mesmas, então, do que para a microdissectomia, e a princípio tudo que dá para fazer por micro, dá para fazer também por endoscopia. Existe uma contraindicação relativa para a descompressão endoscópica, por exemplo, em casos de estenose, para quando há mais de 2 níveis de estenose. Então, como a indicação não é novidade para o cirurgião de coluna, eu vou dar essa aula aqui com bastante casos, exemplificando, mostrando vídeos dos acessos interlaminares, para que vocês todos se familiarizem com a técnica e com a anatomia endoscópica, tá? Então, esse aqui é um caso de uma hernia de disco L5-S1, centro lateral, com uma compressão evidente aqui da raiz de S1, né, no recesso à esquerda. Então, a gente iniciou aqui com a inserção do dilatador. Vejam no raio-x e perfil a posição do dilatador e depois a cânula de trabalho. Aí, em seguida, esse dilatador é removido e é inserido o endoscópio. Lembrando que aqui no acesso interlaminar a gente não precisa iniciar com a agulha, né? A cirurgia ela pode ser iniciada com um corte, uma leve dissecção, né, da fáscia muscular e depois já inserir o dilatador, né, e até chegar no ligamento amarelo ou no anteparo ósseo, né, para mais segurança, ou na lâmina superior ou na faceta articular, a gente já consegue começar a cirurgia de forma mais rápida. A agulha é arriscada de usar, ela pode perfurar o ligamento amarelo e acabar danificando ali as estruturas neurais, tá bom? Então, não há necessidade. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro caso, a gente tem cranial para a esquerda e caudal para a direita. Né? É uma cirurgia feita do lado esquerdo. Aqui a gente já vê, após a inserção do endoscópio, o ligamento amarelo. Ligamento amarelo aberto com esse instrumento que a gente chama de scissor punch. Alguns também chamam de tesoura, né? Mas o nome correto é scissor punch. O scissor punch ele pode ser utilizado, né, para abertura
Após uma abertura inicial, a gente roda ele, coloca a parte fixa para dentro do ligamento amarelo para continuar a ressecção do ligamento. E aqui vocês podem ver que é uma manobra que todos vão treinar, né, na parte prática, que é a inserção e rotação da cânula. Aqui tem algumas manhas que é mais fácil de a gente passar ao vivo, né, mas inicialmente a ponta da cânula ela encosta ali no disco, né? Aqui eu estou ampliando a dissecção com o dissector para ficar mais fácil de rodar. E aí o dissector ele pode ser mantido nessa posição e aí sim a gente faz a rotação da cânula. Então a raiz descendente está ali protegida e a gente consegue trabalhar no disco. Então aqui eu utilizei uma trefina para anulotomia. E aqui os fragmentos da hérnia são então removidos. E aqui notem que a gente roda a cânula para um lado, para o outro, para identificar outros fragmentos que possam estar aí escondidos pelo ligamento longitudinal posterior. E essa manobra também nos permite ter a segurança de que a raiz está bem protegida. E aqui a gente utiliza o eletrodo, né, para cauterização de fibras do ânulo. E aqui a palpação, né, para baixo, para medial, para cranial, para ver se existe algum outro fragmento extruso. E aqui, finalizando a inspeção, a gente tem a raiz nervosa livre e pulsando, né? Muitas vezes ela está tão apertada que ela não tem nenhuma pulsação, mesmo com o fluxo da irrigação, e ela se torna muito pálida. E no final da cirurgia a gente consegue ver que até a coloração da raiz muda. Aqui imagens da fluoroscopia intraoperatória, mostrando a trefina dentro do disco. Aqui temos um outro caso, né, de uma hérnia de disco L5-S1 recidivada, ou não sabia o certo se era uma recidiva ou uma lesão residual, né, de um acesso que foi feito por via tradicional por um outro colega. Notem que a raiz de S1 está aqui, e aqui tem um fragmento de fato encostando na raiz de S1. Então, para uma recidiva, né, de hérnia de disco, a gente usa a mesma estratégia que a gente utiliza para cirurgias abertas. A gente precisa de um anteparo ósseo, né, para iniciar de forma segura a cirurgia numa anatomia ainda preservada. E aqui a gente tem a vantagem de atravessar o que tiver de fibrose, né, já com o dilatador. Então ele é direcionado aqui é o ângulo da lâmina superior, margem inferior da lâmina superior, como vocês podem ver. E aqui, após a inserção do endoscópio, a gente vê, aqui está cranial para a direita, né? Então aqui a gente tem fibrose pós-operatória e aqui a gente identifica, né, a lâmina. Então o trabalho inicial é justamente para remover um pouco de tecido muscular que fica na frente do campo operatório, limpar bem a margem inferior da lâmina superior. Então, o scissor punch ele é também bastante útil para a ressecção de fibrose e de qualquer tecido que fique muito aderido aos anteparos ósseos, né? No caso aqui a margem inferior da lâmina. A radiofrequência também, né, no turbo, ela ajuda a vaporizar os tecidos, facilita muito a visualização, né, dos detalhes anatômicos aí de cada estrutura.
Então aqui bem identificada a margem inferior da lâmina, a gente utiliza o drill, né, para ressecção parcial da lâmina até que a gente possa encontrar ligamento amarelo preservado e aí ter segurança para entrar dentro do canal através de um tecido ainda intacto, né? Então aqui vocês já podem ver o ligamento amarelo aparecendo. E aí aqui a gente utiliza o scissor punch para secção do ligamento amarelo, como vocês podem ver, ficou nítido aqui, né? Não tinha muita aderência próxima das estruturas neurais, então já foi possível apenas ampliar a janela do ligamento amarelo que já existia aqui. Para então a gente entrar aqui, vejam, então a inserção da cânula dentro do canal, então a ponta da cânula fica afastada, né? Ou seja, a abertura para a raiz nervosa. Então a gente encosta no disco aqui, utiliza o dissector para afastar um pouco a raiz, se possível, que a gente mantém nessa posição pelo menos, e aí a gente consegue rodar a cânula, afastar a raiz nervosa e aí trabalhar no disco, na região aí de abalamento, que tem uma nítida protrusão do disco, né? Então aqui fazendo a anulotomia com esse instrumento, né, que é o scissor punch, e aí aqui utilizando um LOV para ressecção dos fragmentos de hérnia. Vejam que a cânula, né, mantém o afastamento da raiz e a gente pode rodar ela, né, para identificar, ver se a raiz está solta, se está eventualmente machucando um pouco a raiz. Então a gente vai sempre rodando a cânula para ter um pouco de visão da raiz nervosa. Isso ajuda na dissecção e ajuda a explorar o canal à procura de mais fragmentos. Notem que aqui tinha ainda uma protrusão, e aí utilizando a radiofrequência, a gente consegue dar uma reduzida nessa protrusão. E aqui finalizando. Esse é um outro caso, então, com uma hernia de disco, né, no ombro da raiz de S1, com uma migração cranial, né? Então aqui o ponto de entrada nosso ele fica também na margem inferior da lâmina superior, né? Notem aqui no corte axial da ressonância, né, que a gente vê bastante do fragmento de disco escondido pela lâmina, né? Então aqui a gente tem a opção com uma janela interlaminar desse tamanho, é bem possível de fazer uma ressecção puramente interlaminar, tá? Mas se esse fragmento não vem numa puxada só, né, a gente precisa estender a ressecção óssea. Então, só que isso, se for feito, eu já está o ligamento amarelo aberto, as estruturas neurais expostas, e então é mais seguro, né, fazer um planejamento e drilar um pouco da lâmina antes de abrir o ligamento amarelo, se isso fizer parte do seu planejamento. Note aqui que foi realizada apenas uma pequena ressecção aqui da lâmina superior. Esse aqui é uma escopia pós-operatória, né, para facilitar a ressecção desse fragmento. Então vamos lá. Aqui é caudal para a esquerda, cranial para a direita, né? É uma hérnia que está localizada do lado direito. Então aqui após a ressecção de pequenas fibras musculares que escondem aqui a lâmina,
A gente expõe bem a margem inferior da lâmina e começa a drilar parte da lâmina e parte da IAP, né, que é o processo articular inferior. Veja aqui eu estou utilizando uma broca flexível, né, ela facilita bastante a ressecção óssea, né, para além do campo de visão e de manuseio dos instrumentos. Muita gente pergunta, né, até que ponto lateral fazer a ressecção da SAP, né, e também varia de paciente para paciente. Vale a pena identificar na ressonância pré-operatória se será necessário a ressecção da SAP, né, para um bom acesso e acesso seguro à hernia discal, ou se só a ressecção da IAP é suficiente para isso. Então, se no planejamento estiver programado de fazer uma ressecção parcial da SAP, então a ressecção da IAP ela deve ser feita até que a SAP seja encontrada, né, lateralmente, logo após a drilagem da IAP, a gente consegue encontrar a SAP. Se tiver difícil de encontrar nesse ponto mais cranial, a gente pode direcionar o endoscópio mais para caudal, encontrar a lâmina inferior, né, do segmento operado, e aí acompanhando a lâmina para cranial, a gente vai encontrar a SAP. Então aqui a abertura do ligamento amarelo, né, a inserção da cânula. Esse caso aqui é interessante, é um caso que eu operei há bastante tempo, é um amigo meu, e eu lembro bem dessa cirurgia. Aqui a gente, apesar de não ter nem chegado, né, na SAP, né, a drilagem foi apenas da IAP, o acesso acabou ficando bem lateral, né, então eu iniciei a ressecção aqui do fragmento, mas eu não encontrei aquele fragmento volumoso que a gente via na, na ressonância, né? Notem que o fragmento ressecado, né, não chega nem perto do que a gente estava vendo na ressonância. Então, o que eu fiz? Eu abri mais para medial, né, o acesso. Então, aí vocês podem ver a flavectomia, eu estendi ela para medial, para identificar bem as estruturas neurais, tá? Isso é bem importante. A gente pode ampliar o acesso, né, tanto quanto num acesso aberto, e aí sim conseguir remover todo aquele fragmento extruso. Então, notem que aqui eu removi um pouquinho da IAP, né? E na verdade, talvez não houvesse necessidade, né? Tive uma dissecção um pouquinho mais lateral do que o necessário. A vantagem disso é que a gente consegue trabalhar lateral, bem lateral à raiz. Vocês viram que a rotação da cânula fica tudo mais fácil e com menos risco à raiz nervosa, né? Ó, a cânula tem bastante espaço para trabalhar. E aí a raiz livre após o procedimento. Esse outro caso é também bem interessante, porque é um paciente de 43 anos, triatleta, e ele tinha dor só para correr, né? Então ele fazia todo o treino de triatlon dele, com bike, com natação, e não tinha dor. Mas para correr ele corria 10 minutos e tinha dor, né? Então ele tinha uma hérnia de disco extruso, L5S1, ele era fisioterapeuta, né? E bastante incômoda, né, nessa situação. Ele tentou tudo que é tratamento físico não cirúrgico, né, até por conta da profissão,
mas não obteve sucesso e acabou optando pela cirurgia. E vejam que interessante, né? Aqui caudal para a esquerda, cranial para a direita. E após a flavectomia, a gente afasta aqui as estruturas neurais. Então nós vamos agora entrar com a cânula. Aqui a gente já vê o disco, né? A raiz nervosa aqui. Vejo que o acesso um pouquinho mais lateral aqui facilitou também a rotação da cânula. E aqui a cânula, a gente, né, tem esse hábito de procurar, sempre que possível, algum fragmento de disco extruso antes da anulotomia. E aqui foi possível fazer isso e a gente encontrou, né, aqui está o disco e logo caudal ao disco a gente vê o fragmento extruso e sequestrado, né? Ó, fragmento grande, né? Nem parecia tão grande assim na ressonância. E o interessante é que não havia nenhuma abertura aqui no ânulo, né, que necessitasse de uma exploração do disco. Então, a gente, aqui era o leito, né, da hérnia, e aqui o ânulo fibroso, né, totalmente intacto. Então, a gente optou por não ampliar essa anulotomia, fizemos só a sequestrectomia mesmo, né, preservando ao máximo e permitindo que o paciente voltasse às suas atividades físicas de forma bem rápida. Aqui provavelmente o ponto, né, da extrusão, né, da falha do ânulo, mas estava fechado já tinha um tecido cicatricial ali. Então aqui uma imagem, né, com uma foto com a hérnia e o leito da hérnia. Veja que bonita a imagem, né, que a gente tem com o endoscópio, o detalhamento das estruturas sadias e da doença, né. E um outro caso, né, de uma hérnia L5-S1, e essa hérnia, ela é bem interessante porque aqui no corte axial a gente não consegue ver exatamente a posição da raiz, e esse é um exercício, né, que quem não tem o costume de fazer, eu recomendo que faça sempre, né, no planejamento cirúrgico, que é tentar identificar a raiz, onde ela está. E aqui, retrospectivamente, vendo, eu sei que a raiz nervosa de S1 ela está nesse ponto aqui. Então, isso daqui é material da hérnia. É um paciente obesa com uma hérnia já bem antiga, né? E aqui no planejamento do ponto de entrada para uma hérnia de axila, a gente entra mais baixo, tá? Então, não tem necessidade de entrar aqui mais próximo da lâmina, que seria a entrada mais para as hérnias de ombro, de S1. Para axila, a gente entra mais no meio da janela interlaminar, tá? Eu gosto de uma entrada mais lateral, próximo da faceta, para justamente ter essa possibilidade de drilar a faceta e ter um acesso mais lateral, que o índice de dano à raiz na rotação ela é muito menor, muito mais seguro de fazer a rotação da cânula, explorar ali lateralmente a raiz, né? E especialmente nos casos de axila, que a raiz nervosa ela está empurrada para a lateral, notem aqui, ó, né, a raiz estando aqui, ela está comprimida entre a hérnia e a faceta. Então, aqui no planejamento, a gente tem que tirar, isso aqui é a IAP, esse aqui é a SAP. Então, a gente tem que remover a SAP até encontrar, aí tem que remover a IAP até encontrar a SAP. Não necessariamente a gente precisa remover a SAP. Se precisar um pouquinho, uma remoção de milímetro, ali já é suficiente para dar um espaço para explorar a raiz e ter mais liberdade de manipulação da raiz durante o procedimento. Então, vamos para o vídeo. Então, é uma hérnia à direita, né? Então, nós temos cranial aqui à direita e caudal à esquerda. Aqui você já vê a margem inferior da lâmina superior.
Notem que apesar da entrada um pouco mais baixa, né, eu localizo a lâmina para poder e drilo bem pouquinho da lâmina, mais para ter o acesso à faceta articular. Aqui, não mostrei no vídeo, né, mas eu drilei um pouco da faceta também da IAP. E aqui a gente vê já a raiz, uma estrutura neural, né, que a gente não sabe ainda o que que é, né, e aqui é importante, nessas hérnias, né, justamente a localização da hérnia empurra a raiz de S1 para a lateral, né, então aqui a gente não pode entrar com a cânula e fazer a rotação, né, sem ter certeza de onde está a raiz. A gente até pode usar a cânula para rodar um pouco e empurrar um pouquinho o saco dural, mas ciente, né, de que, como eu estou fazendo agora, ciente de que a gente está na axila da raiz. A gente não pode tracionar muito o saco dural, porque isso vai esticar e vai machucar a raiz que está aqui lateralmente. Note que é uma hérnia bem calcificada, e aqui a gente ainda não tem visão, né, da raiz de S1, bem aderida, né, à axila. Aí aqui, ó, começa a aparecer a raiz. Então eu opto por ampliar. Ó, vocês notem que depois de esvaziar a axila, a gente tem que entrar com a cânula no ombro da raiz. Tá? Só que aqui eu não tinha espaço ainda para rodar a cânula. Então eu resseco um pouquinho mais da IAP. E aí sim eu consigo rodar a cânula, empurrando a raiz para a medial e removendo o restante aí da hérnia, a maior fragmento aí da hernia de disco da paciente. Veja o disco bem degenerado, né? Então aqui a falha que ficou, né, no ângulo, né? Essas hérnias antigas, a gente acaba tirando muito material de ângulo, porque ele já está calcificado, tudo. E aqui veja a diferença, né? Inicialmente a gente não tinha nem a visão da raiz de S1, que estava empurrada para a lateral, né? E aqui a gente já tem no final do procedimento a raiz de S1 toda solta aqui. Então aqui algumas imagens da cirurgia. Então saco dural, hérnia na axila, aqui trabalhando a hérnia, afastando o saco dural com a cânula. Muito cuidado nessa manobra, tá? Porque o ideal é trabalhar o máximo possível fora do canal. Aí aqui, depois da remoção dos fragmentos, a presença aqui da raiz de S1, que não era visível no início da cirurgia. E aqui a falha do ano. Então, recapitulando, né, para o ombro de S1, a entrada mais cranial, próxima da lâmina, e para axila de S1, uma entrada mais no meio da janela, facilita a remoção dessas hérnias. Bom, e o translaminar, então, né? O translaminar, ele está indicado, né, quando tem uma migração cranial ou caudal, a gente viu alguns casos aí já. Se existe uma estenose de canal associada, a gente vai fazer um tratamento de estenose. Na impossibilidade de realizar acesso transforaminal em níveis lombares altos e no caso de reoperação, né? Atualmente, né, quando eu decido pelo acesso posterior, digamos assim, seja interlaminar ou translaminar, eu já não me preocupo tanto com o raio-x pré-operatório, né? Eu vejo uma preocupação grande das pessoas, isso certamente é da escola do acesso transforaminal, que a gente sempre precisa saber da anatomia do foramen, o que vai atrapalhar a gente, né? A crista ilíaca, vai ser possível mesmo fazer um acesso transforaminal ou não, mas quando a gente decide pelo acesso interlaminar, a ideia é já ir preparado para um acesso translaminar. O broca, né, Kehl, são tudo na mão, tá? Porque isso vai
provavelmente vai ser necessário em vários casos, né? Então, o acesso translaminar é diria, uma variação aí do acesso intralaminar. Esse aqui é um trabalho bem interessante, né, que mostra uma comparação entre o acesso interlaminar e o acesso translaminar, não endoscópico, né, o acesso aberto. E o que eles notaram, né, é que o acesso interlaminar puro ele tem um índice maior de necessidade de revisão e mais complicações do que o acesso translaminar. O que é meio óbvio, né? Então, se a gente está trabalhando numa janela menor, né, chance de não conseguir remover todo a hérnia, né, de deixar fragmento, de machucar a raiz, tá? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que justamente o que esse trabalho encontrou, né, é que o acesso translaminar ele tem menor índice de complicações, é o que eu vejo na endoscopia também. Então, atualmente, mesmo para casos L5, S1, como eu mostrei, é muito comum eu drilar um pouquinho da IAP, um pouquinho da lâmina, dependendo de cada caso, para ter uma exposição melhor e não precisar manipular e machucar a raiz nervosa. Bom, aqui um exemplo, então, né, a gente já mostrou um acesso translaminar, mas esse é um outro caso, uma hérnia de disco L4, L5, paciente obeso mórbido, IMC de 45, então aparentemente a hérnia aqui nem era tão grande, né, mas essa raiz ele tinha uma radiculopatia de L5 típica que estava impedindo ele de andar, ele já estava acamado há 2 meses, né, e certamente a hora que ele ficava em pé, a, essa raiz aqui ela era muito mais comprimida, né? E aqui ele tinha uma hérnia antiga de L5-S1 que estava muito semelhante a uma ressonância que ele tinha já de 2 anos atrás e não era o que estava causando o sintoma. No entanto, esse caso é interessante porque eu fiquei na dúvida, né, se L5-S1 estaria causando sintoma, até porque existia uma leve compressão também no foramen de L5-S1, poderia estar contribuindo para a radiculopatia de L5. Então eu optei por fazer esse caso com monitorização intraoperatória e a programação era justamente essa, descomprimir L4, L5 e se houvesse persistência dos sintomas, eu ampliaria a descompressão para L5, S1. Então aqui lado esquerdo, a gente tem cranial para a esquerda e caudal para a direita. Então aqui inicialmente, remoção do tecido muscular. Esse passo, né, até a gente encontrar a lâmina, ligamento amarelo, ele não deve demorar mais do que 5 minutos, tá? Eu digo isso porque é muito comum no começo as pessoas se perderem na musculatura, se perderem nessa ressecção, e vale a pena ficar atento a isso. Se está demorando muito, alguma coisa está errada na técnica. E geralmente é o posicionamento da cânula. Então aqui vejam, né, aqui a ressecção, né, da margem inferior da lâmina superior de L4, tá? E aqui a ressecção da IAP, vejam que aqui já é a SAP. Conseguem notar a diferença? Aqui é a IAP já ressecada e aqui a SAP. Então a gente tira só um pouquinho da SAP, né? É uma mordida de Kelson, a gente já vai ter uma exposição bem favorável da porção lateral da raiz descendente, tá? Então feito isso, o ligamento amarelo é aberto, aqui o scissor punch, né? Esse é um punch curvo, né, que é muito legal para essa parte da cirurgia. É legal todos irem conhecendo as variações de instrumento, né, porque a gente acaba ficando bem dependente dos instrumentos, né, ainda não dá para ir com o dedo lá dentro, né, então a gente acaba precisando usar todos os instrumentos que estão à disposição. Aqui vejam, né, um tecido bem inflamatório, né, ao redor da hérnia, bastante
vasos, né, peridurais. Esses vasos eles precisam ser coagulados e cortados. Aqui a gente já consegue palpar a hérnia, ainda bastante vascularização. A gente usa o bipolar para cauterizar, o punch ou uma tesourinha mesmo para cortar esses vasos. E aqui já é identificado o ânulo fibroso e o tecido cicatricial ali ao redor. E aqui um fragmento volumoso de hérnia de disco. Aqui a falha no ânulo, né? Aqui a gente consegue ver o platô da vértebra inferior, platô superior da vértebra inferior, de L5. E aqui, após a cirurgia, a visão bem diferente da raiz descendente. Vejam como o dissector ele passa fácil embaixo da raiz sem encontrar nenhum fragmento. Então, eu vou mostrar um pouco de estenose de recesso lateral. Existe um artigo do Rutten que é bem interessante, apesar de estar em alemão, os termos aqui, as figuras estão muito autoexplicativas, né? E vale a pena todos verem justamente para entender esses limites, né, anatômicos, esses detalhes da anatomia endoscópica. Né? Então, o acesso que a gente mostrou agora, de o translaminar para um L4, L5, os parâmetros são os mesmos, né, que a gente vai ver agora para um tratamento de uma estenose de recesso. Então, inicialmente é identificado a lâmina, né, a margem inferior da lâmina superior, e a IAP. E a IAP ela deve ser identificada até a ponta dela. Né? Então, geralmente tem cápsula aqui ao redor da IAP, a gente usa o scissor punch para ressecar as fibras dessa cápsula até encontrar a ponta dela. Existe um ligamento, uma fáscia, uma lâmina superficial de ligamento amarelo que pode ser ressecada aqui para facilitar a ressecção óssea, tá? Então aqui ele mostra cortando esse ligamento amarelo e aí então utilizado a broca para drilar a margem inferior da lâmina e a IAP até a ponta dela. Feito isso, a gente identifica a lâmina inferior e a sua extensão até a SAP. Né? A IAP ela é drilada para o tratamento desse nó de recesso até a encontrar a ponta da SAP aqui embaixo, tá bom? Então tá aqui a ponta da SAP, né? Aqui ele marca, né? Com o drill cortante ou diamantado, ele não faz a remoção da lâmina inferior, ele faz uma marcação que fica na altura do pedículo da vértebra de baixo. Isso pode ser visto numa fluoroscopia em perfil. Então ele deixa esse osso mais fino para depois remover com Kerrison. E aqui então ele começa a remoção da SAP, a partir da ponta da SAP até aqui encontrar a lâmina inferior. Feito isso, é aberto o ligamento amarelo, sempre de medial para lateral, e o restante da SAP, da junção da SAP com a lâmina inferior, é removido após a remoção do ligamento amarelo. E aqui expondo toda a raiz descendente. Vejam aqui ele removendo a lâmina inferior com Kerrison. E aqui depois disso feito, se houver uma protrusão, né, associada à estenose, uma hérnia, a gente pode entrar com a cama de trabalho, fazer a manobra de rotação e, da mesma forma que a gente viu, remover a hérnia de disco. E na estenose central? A estenose central, né, a gente tem esse trabalho também do Sebastian Rutten, né, que mostra que o tratamento ele pode ser feito através dessa técnica que é o undercutting. Né? Então, após a mesma descompressão de recesso ipsilateral que a gente acabou de ver, o endoscópio ele é direcionado para a contralateral, né, mediante uma ressecção
da, da porção óssea aqui anterior, né, do processo espinhoso, da lâmina, né, e todo esse trabalho ósseo ele é feito preservando ainda o ligamento amarelo, né, ou seja, ele fica intacto para proteger as estruturas neurais, e só depois da remoção óssea contralateral é que é feita a remoção do ligamento amarelo. Esse trabalho, né, que ele seguiu aí 74 pacientes, né, e eles conseguiram um resultado clínico similar às técnicas descompressivas tradicionais, com as vantagens de ser uma técnica minimamente invasiva, né, com ausência de complicações que vemos não raramente nas técnicas tradicionais, como hematoma, problemas de cicatrização, infecções, né, e a outra vantagem da técnica endoscópio é essa excelente visualização que a gente tem, esse detalhamento anatômico, né, é uma recuperação mais rápida, menor necessidade de analgesia no pós-operatório, alta precoce, né, e retorno mais rápido às atividades habituais. Para estenose lombar, o tratamento endoscópico ele ainda não tem o mesmo grau, mesmo nível de evidência, né, quando comparado às técnicas tradicionais. Então, existe esses trabalhos como esse que mostram uma não inferioridade, né, mas diferentemente do tratamento para hernia de disco, em que a superioridade da técnica já se mostrou evidente nos últimos anos, para endoscopia a gente ainda carece um pouco mais de trabalhos para mostrar isso daí, tá? Bom, aqui só um exemplo, né, de um pós-operatório aqui de uma técnica, uma descompressão over the top. Então a gente vê aqui é cranial e aqui caudal. A gente vê a raiz descendente aqui contralateral, a remoção, né, do ligamento amarelo que já foi realizada. Então a gente vê o saco dural aqui no centro e a raiz ipsilateral aqui também toda descomprimida, né? Então veja que a gente consegue navegar com o endoscópio para o outro lado, né? E tem uma visão bem detalhada, né, de toda a anatomia. Bom, aqui a gente tem um caso, né, de uma estenose L3, L4. É um paciente que tem uma listese associada, né? Só que foi proposto, inclusive, para ele a artrodese por outros colegas, mas o paciente não estava aceitando muito a artrodese e nem financeiramente ele tinha condições de realizá-la. Então eu não tenho raio-x dinâmico aqui, mas tinha uma certa instabilidade dessa listese. Vocês podem ver até pelo corte axial, né, a presença de líquido intrafacetário. Paciente com uma clínica muito forte, né, de estenose, com claudicação, principalmente da, desse segmento, né? E a gente optou então por uma descompressão over the top, que foi feita aqui o ponto de entrada, vejam, L3, L4, né? A gente inicia em cima da lâmina, até porque a gente vai ter que ressecar uma parte maior de lâmina aqui, tá? E aqui imagens da cirurgia, então aqui é cranial, aqui é caudal, aqui a gente tem a lâmina superior, já parcialmente drilada. Então a gente fez o acesso pela esquerda, que era o nível, o local de maior dor do paciente. Então aqui está embaixo do processo espinhoso, aqui é a lâmina superior. Eu não fiz uma ressecção ampla de faceta articular, justamente para manter a estabilidade do segmento. A ideia era fazer uma remoção mais de ligamento amarelo, que era o principal componente da estenose dele, mas vejo aqui que isso aqui é a parte óssea aqui sendo removida, né? Isso aqui já é contralateral, então eu estava removendo a lâmina do outro lado, tá?
A gente tem que rodar bastante a cânula, dificulta um pouco a orientação, tá? Mas aqui a gente já está de fato dessa forma que está explícita aqui. Aqui é caudal, então aqui é a lâmina inferior. Veja que eu estou indo um pouco contra o trabalho lá do Rutten, né? Eu estou fazendo a remoção da lâmina inferior antes da remoção do ligamento amarelo. Isso porque o ligamento amarelo aqui ele já estava, né, a inserção aqui, muitas vezes a gente acaba encontrando o limite, né, de inserção do ligamento amarelo, e isso facilita muitas vezes a remoção da lâmina já naquele momento. Então aqui feita a descompressão óssea, né, a gente parte para a descompressão do ligamento amarelo. Aqui é bem na linha média, veja esse formato, né, do ligamento amarelo, está bem em cima do saco dural. Então aqui eu já estou removendo o ligamento amarelo contralateral. Então a gente tem que sempre rodar a cânula para ter um acesso mais seguro. A cânula não pode ficar pressionando o saco dural, né? Então a gente tem que posicionar a cânula de forma que o bisel, né, fique voltado para cima, né, ou para posterior, e a abertura da cânula para baixo. Dessa forma a gente consegue uma maior mobilidade dos instrumentos. Então aqui eu estou com a ótica totalmente virada, trabalhando do outro lado. E aqui eu já voltei para o mesmo lado, tá? Então aqui é a protrusão que o paciente tem. Aqui só entrando dentro do canal para observar essa protrusão, ver se estava causando uma compressão. Então novamente aqui o saco dural, a cânula, a ótica virada. E aqui é ligamento amarelo em cima da faceta do outro lado. Então ótica virada, esse aqui é o saco dural. Caudal está agora para esse lado aqui, né, para cima, e cranial para baixo, tá? Então eu estou removendo ligamento amarelo que está cobrindo a faceta articular até uma liberação suficiente aqui contralateral. Vejam agora que voltou para uma posição mais anatômica, né? E aqui o saco dural, caudal, cranial. Vejam a boa liberação aqui da raiz descendente ipsilateral e também contralateral. Esse paciente, esse aqui é a imagem pós-operatória, veja a janela de laminectomia, né? Notem que aqui, por a gente trabalhar de baixo para cima, a gente consegue fazer o undercutting, né? Até o contralateral, e também no mesmo ipsilateral, né? A gente consegue preservar a parte aqui da lâmina e da IAP, né? Isso nesse caso eu fui seguindo com a fluoroscopia para garantir que eu tivesse uma boa quantidade de pars articulares aqui e não danificasse a faceta para não piorar a instabilidade do paciente. Notem que as facetas ficaram bem preservadas e esse paciente ele teve uma evolução muito boa. A cirurgia foi feita em julho. Ele teve resolução total dos sintomas dele. Infelizmente, ainda sem nenhum sinal de piora da instabilidade. Espero que ele não evolua para tal. Esse outro caso, um paciente de 38 anos, 104 quilos, né? Ele já tinha feito uma dissectomia aberta L5-S1 em 2017 e começou a apresentar lombocetalgia direita, né? Um LASEG positivo à direita, comprometimento importante de qualidade de vida e refratário ao tratamento clínico, uma hernia de disco L4, L5, né? Notem grande fibrose pós-operatória aqui em L5-S1. E aqui, assim, L4, L5, uma hernia de disco, a princípio, né, muitos pensariam no acesso transforaminal, mas vejam que a hérnia, ela está muito favorável, muito mais favorável para o acesso posterior, né? Ela está medial a IAP, né? Então, imagina o trabalho aqui para fazer um acesso transforaminal, ter que drilar essa grande articulação facetária com orientação coronal da faceta, né? O que dificulta muito. Quando a faceta tem uma orientação mais sagital, ela facilita mais o acesso transforaminal.
essas facetas com orientação mais coronal, que é mais comum nos níveis lombares mais baixos, elas facilitam mais o acesso intralaminar, tá? Então aqui a gente já via fibrose pós-operatória, né, da laminectomia, hemilaminectomia que foi feita no nível inferior, né? Então a cirurgia, né, como eu mostrei para vocês, o acesso transforaminal ia ser bem difícil aqui, então a gente optou por um acesso translaminar. Vejo que a janela intralaminar dele também era favorável para um acesso translaminar. E aqui mais uma vez a imagem da cirurgia. Então a gente tem cranial à direita, caudal à esquerda, uma cirurgia sendo feita do lado direito. A gente identifica a margem inferior da lâmina superior. Essas fibras musculares, são então removidas, né? A gente limpa bem aqui a lâmina. Para iniciar a utilização da broca, né? Essa broca cônica, ela drila bem para a lateral, né? Então, muitas vezes a broca tipo cebolinha é mais fácil de utilizar, que a gente consegue que ela corte para frente, né? E aí é preferência do cirurgião. Aqui a gente mantém a mesma orientação, cranial, caudal. Então, removendo ora com o drill, ora com o Kesson. O paciente tem uma lâmina, né, e um processo articular bem espesso, né, paciente bem forte e com bom, então aqui já fazendo a remoção do ligamento amarelo. Então, a secção dentro do canal, né, para tentativa de rotação da cânula, bastante fibrose, né, por conta da cirurgia prévia, mesmo que no nível de baixo, o colega estendeu um pouco a laminectomia e acabou gerando uma fibrose aí nesse ponto. Aqui a cânula dentro do canal, essa manobra de rotação permite que a gente procure, né, os fragmentos extrusos e permite que a gente visualize a raiz para ter certeza que ela está bem protegida. Então aqui a anulotomia com uma trefina e a remoção de fragmentos de disco com LOVE. E aqui a utilização da radiofrequência, né, para
retrair um pouco as tecidas, essas fibras do ano, que aparentemente ainda tinha material, né, extruso. Vejam aí. Tá? Às vezes é difícil, né, identificar o fragmento extruso logo no início da cirurgia, e uma estratégia que pode ser usada é realmente diminuir um pouco o volume do disco para que a cânula consiga navegar com mais facilidade e aí sim remover o fragmento que está extruso. Lá tem o espaço discal, né? A raiz nervosa livre após o procedimento. Veja a pulsação dela, coloração muda, né? E além da facilidade de navegar com a cânula dentro do canal. Esses são os parâmetros para término aí da cirurgia. Esse paciente, 3 meses depois, ele evoluiu com uma dor lombar significativa e acabei repetindo a ressonância dele, né? Não costumo fazer usualmente, mas veja que é interessante para a gente notar, né, a eficácia aqui da remoção do disco, né? Então, à esquerda a gente tem o pré e à direita o pós-operatório. E notem também um pouco de aumento de líquido intrafacetário, né? Vejam que a quantidade né, o osso removido ela é praticamente, né, insignificante aqui. E notem principalmente a musculatura aqui, né? Não dá nem para identificar, né, o ponto de inserção da, da cana, do endoscópio, né? Então, na pele dá para ver uma cicatriz aqui e a musculatura totalmente preservada, né? Não dá para diferenciar do outro lado, dado esse que não é visto nas cirurgias abertas ou tubulares. Bom, aqui apenas para reforçar, né, existe ainda uma certa polêmica, né, com relação à endoscopia, mas uma coisa que é indiscutível, né, é que o campo de alcance da endoscopia, ele com uma ótica de 25, 30 graus, ele é muito superior, né, do que na cirurgia aberta e do que no mini open, por exemplo, né? Então a gente tem uma menor invasão, menor agressividade aos tecidos, né, pela cânulas de trabalho ser menor, e o campo de visão nosso é maior do que na cirurgia aberta, que a gente tem a inversão do cone aqui de trabalho, né? Então, do meu ponto de vista, essa é a grande vantagem da cirurgia endoscópica, tá? Além da visualização das estruturas ser melhor, né, um melhor controle de sangramento, maior possibilidade de hemostasia, a recuperação e reabilitação mais rápidas e a alta precoce, né? Já há 6 anos que eu trabalho, principalmente no sistema de hospital-dia, e que todos os meus pacientes vão embora, né, submetidos à endoscopia, seja torácica, seja cervical, seja estenose, todos vão embora no mesmo dia, em geral com 2 a 3 horas após o procedimento. E com relação às vantagens e desvantagens da técnica trilaminar em si, quando a gente compara com a técnica transforaminal. A técnica trilaminar ela leva menor dano ao disco, né, em hérnias centrolaterais, justamente por essa possibilidade de a gente identificar o fragmento extruso, realizar a extrusectomia, né, sem a necessidade de anemotomia adicional, né? Menor dano à raiz, né? A gente trabalha num campo maior do que o forame intervertebral, né? Então a gente tem maior possibilidade de navegar os instrumentos, né, com uma visualização perfeita da raiz, uma magnificação excelente e preservando totalmente a raiz, tá?
É muito raro, né, com a técnica bem realizada, é muito raro dano à raiz nervosa. O que não é a mesma verdade para o acesso transforaminal, em que as neuropraxias, né, chegam até, em algumas séries, a 20%, né, de neuropraxia com acesso transforaminal, que do meu ponto de vista é muito ruim, né, a ponto assim, dos pacientes não gostarem, né, da técnica, né, justamente porque às vezes tem uma dor pior do que a dor pré-operatória, né? Obviamente que a escolha do acesso, né, se bem feita e bem executada, a neuropraxia pós-operatória no sucesso transforminal com certeza reduz drasticamente. Bom, ainda assim, ainda as vantagens do interlaminar, possibilidade de anestesia geral e o menor uso de radiação, né? E as vantagens do transforaminal? É um acesso muito mais rápido, menor ou ausência de dano ao ligamento amarelo, possibilidade de fazer a cirurgia com sedação local, que também é possível no interlaminar, mas é muito mais incomodativa, né, no acesso interlaminar. E, então, nosso grupo preconiza para o acesso interlaminar anestesia geral sem, sem uso de bloqueador neuromuscular. E no acesso transforaminal, sedação e anestesia local para monitorização do paciente durante o procedimento. Outra vantagem do transforaminal é o desvio de cicatriz, né? Na necessidade de reoperações, também é interessante para facilitar a cirurgia e também a possibilidade de acrescentar fusão intersomática, né, com os queijos expansíveis e, e os parafusos pediculares percutâneos. A gente consegue fazer uma fusão com a associada técnica endoscópica. Esse é um trabalho que a gente publicou em 2019, né, que foi um trabalho bem simples, que a gente comparou o grupo de interlaminar e transforaminal e chegou à conclusão que é um pouco óbvio, né, mas realmente no interlaminar a gente usa muito menos radiação do que no acesso transforaminal. Isso pode ser considerado também uma vantagem, né? E esse trabalho aqui um trabalho interessante também que compara, né, a via transforaminal com a via interlaminar. Ele não considera o acesso translaminar, tá? Apenas o acesso interlaminar. O tempo de evolução desses trabalhos geralmente é curto, né, o que limita um pouquinho essa variação a longo prazo, né, mas ele mostrou que os resultados do acesso interlaminar são superiores ao acesso transforaminal no quesito tempo cirúrgico, menor perda sanguínea e, como a gente já comentou, tempo de fluoroscopia, especialmente, né, para o nível de L5S1. E de fato, L5S1, 97% das doenças L5S1 a gente trata com acesso translaminar. Na comparação ainda dos dois acessos, né, um tempo similar de reabilitação dos dois acessos, tempo de permanência hospitalar e de necessidade de recuperação também similar. Bom, essa é a aula, né, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha aproveitado e a gente se vê nas aulas práticas. Até mais.